Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Glória a Deus, eu sou o pastor Antônio Júnior e eu quero te ajudar na caminhada com Deus todo dia, trazendo o ensinamento da palavra e depois orando pela sua vida. Irmãos, Deus me mostrou uma coisa que eu sei que tem acontecido com muitos de vocês. Sabe quando você está conversando com uma pessoa, aí de repente ela menciona um nome, ou uma situação, ou algum lugar, e de repente você fica mal com aquilo, e você começa a refletir depois sobre o que realmente aconteceu naquela conversa. E aí você chega à conclusão que você ainda está ferido na alma, e você nem sabia. Talvez você está ferido por causa de um relacionamento que se foi, alguém que te machucou com palavras, com atitudes, e aí então fica uma memória, algo na sua mente que sempre que você se lembra, aquilo gera um gatilho e traz tristeza, traz uma angústia no peito. Irmãos, Deus tem falado muito ao meu coração a respeito da cura das memórias. Às vezes a gente acha que superou alguma coisa só porque nós não estamos tocando naquele assunto. Mas aí assim que aquele assunto volta, irmãos, o coração dói de novo, o coração começa a bater acelerado, a gente começa a ficar inquieto, ansioso e muito angustiado. Então, sabe o que acontece nesse caso? As feridas emocionais estão ligadas às suas memórias. E aí fica a pergunta, como é que a gente pode curar as nossas memórias do passado? Você que talvez teve um passado muito traumático, é muito comum que você acabe descontando nas pessoas. É muito comum que às vezes você não consiga ser feliz nos relacionamentos com ninguém. Um dia um rapaz falou para mim o seguinte: pastor, o que me entristece no meu casamento é que a minha esposa, ela desconta tudo em mim, as frustrações que ela teve com o pai dela, porque o pai dela abusou dela de várias formas, que eu não vou falar aqui, mas ela é tão frustrada, tão ferida, tão machucada, que ela desconta agora nos filhos, desconta no marido. Irmãos, isso é mais comum do que a gente pensa. Inclusive, eu escrevi um livro chamado Quebrando Ciclos, está nas principais livrarias do Brasil, justamente porque eu observei ao longo dos anos, à medida que eu fui aconselhando as pessoas, eu fui percebendo que os ciclos se repetem. Enquanto você não tomar a decisão na sua vida de quebrar esses ciclos, eles vão permanecer aí. E não adianta você querer fugir desse problema, ele vai te acompanhar. É por isso que eu estou aqui hoje. Eu peço a Deus que o Senhor me use na sua vida hoje, para que você seja liberto, curado, que as suas feridas elas se tornem um testemunho vivo do que Deus fez na sua vida. Amém? Pense em Jesus, irmãos. Jesus ele poderia ter guardado mágoa, raiva, diante de tudo que fizeram contra ele. Mas quando ele morreu e ressuscitou, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez, irmãos, foi mostrar para os discípulos as feridas. Aquilo que Deus fez, aquilo se tornou um poderoso testemunho. Ele falou para Tomé: Tomé, pode tocar nas minhas feridas. Eu quero que você entenda que o meu pai, ele fez a ferida, mas ele mesmo curou. Inclusive, quem falou isso foi Jó, capítulo 5, versículo 17. Ele disse que Deus, ele faz a ferida, ou seja, ele permite aquela ferida, mas depois ele mesmo cura. Então, irmãos, nós devemos entender que o projeto de Deus é que você seja totalmente curado, liberto e que você viva aquela promessa de João 10, o versículo 10, onde Jesus disse que ele veio para nos dar uma vida em abundância. E aí eu te pergunto, será que é possível nós vivermos essa vida hoje em dia com tantos problemas, com tantas dificuldades nesse mundo? Irmãos, eu olho para a minha própria vida e eu posso te dizer, você vai conseguir também. Amém? Eu me lembro que eu sofri muito nos relacionamentos que eu tive. Eu tive vários namoros que duravam 1 mês, 2 meses. Eu já contei vários exemplos aqui. Inclusive quando as pessoas me veem na igreja ou onde eu vou e as pessoas sempre me falam a mesma coisa. Pastor, os seus testemunhos de relacionamentos, as suas frustrações, como você conheceu sua esposa, isso tudo me ajudou bastante, pastor. E eu glorifico a Deus por isso, porque, irmãos, eu vivi uma fase muito difícil no tempo do solteiro, também nesses namoros que nunca davam certo, ou eu deixava de gostar da pessoa, ou ela deixava de gostar de mim. É porque não era para dar certo mesmo, sabe? E aí quando eu conheci a minha esposa, assim que a gente foi se conhecendo, a gente tinha muito medo, sabe? Tanto da minha parte quanto dela. A Thaís tinha muitas feridas e eu também tinha. Só que aí que é a questão.
Eu não sabia que eu tinha essas feridas. O fato de eu ter passado por vários namoros, aquilo tudo foi gerando uma ferida. Em cada momento que eu fui vivendo, eu não sabia que eu tinha acumulado algumas marcas na minha vida. E então nós fizemos um trato. Eu falei para Thaís o seguinte: amor, olha, que Deus possa me usar para curar suas feridas, mas também que Deus possa te usar na minha vida, porque eu não sabia, mas eu sou uma pessoa ferida e eu quero muito ser curado. E louvado seja Deus, irmãos. Hoje nós somos casados, temos um casal de filhos, né? Daniel e a Lorena. E eu posso dizer, Deus, Ele usa pessoas para nos curar. Deus pode te usar também na vida de alguém. Sabe, muitas vezes a gente não acredita que nós podemos ser um instrumento de transformação nas mãos de Deus. Então, fique comigo até o fim, porque essa mensagem de hoje vai ser um divisor de águas na sua vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar poderosamente com esse exemplo que eu vou te trazer aqui de Jesus. Você vai ficar impressionado de ver o quanto isso é mais comum do que você pensa e o quanto Jesus, Ele quer curar também aquilo que te machuca hoje. Amém? Antes de começar, então, eu quero agradecer do fundo do coração vocês que têm compartilhado. Olha quantos testemunhos eu recebo de pessoas que receberam a oração através de um parente, de um amigo, e a partir dali não parou mais. Começou a acompanhar a oração da manhã, a oração da noite, e a vida dessa pessoa está sendo transformada para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Então, se você é novo por aqui, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal. Rapidinho, vamos lá. Clica no botão embaixo do vídeo, inscrever-se, dá uma olhadinha aí e ative o sininho que vai aparecer do lado e selecione a opção todas para você não perder as próximas orações que eu for colocar aqui no meu canal, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com a mensagem de hoje. Irmão, sabe o que a gente precisa entender? É que tem feridas que nenhum exame médico vai conseguir mostrar. São feridas que não sangram, que não deixam cicatriz na pele, mas que lá no fundo são as que mais doem e as que mais custam a sarar. Essas são as feridas da alma. Oh, meus irmãos, como é difícil, né? Se lembrar de uma traição, o peso de uma palavra dura que você recebeu lá na infância, e aquilo te atormenta, aquilo vem roubando a sua paz desde quando você era mais novo. Talvez a vergonha de um erro que você cometeu e você nunca se perdoou de verdade. Oh, meus irmãos, eu me lembro quantas vezes, né? Eu nem era convertido, eu não conhecia o Evangelho, eu não tinha entregado a minha vida para Jesus. Então eu tomei muitas decisões erradas, que eu tenho até vergonha de falar algumas delas. É claro, já contei meu testemunho aqui, mas irmãos, a verdade é que quando a gente olha para o nosso passado, tem tantas coisas que nós fizemos de errado e hoje aquilo gera uma culpa, né, no nosso coração, e se a gente não tomar cuidado, a nossa vida fica travada, a gente entra em depressão. Então, eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo aqui hoje que já aprenderam a conviver com essa dor e muitas vezes a gente esconde dos outros e até mesmo da gente mesmo. Mas irmãos, eu estou aqui para te falar, Deus não se conforma com isso. Hoje Ele quer tocar exatamente nesse lugar onde ainda está doendo, amém? E você não precisa ter medo, porque se Deus está trazendo essa revelação hoje, é para o seu bem, é para a sua felicidade, para a sua prosperidade em todas as áreas da sua vida. Aleluia? Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor hoje é muito forte. Olha, preste atenção, porque eu sei que você já conhece esse personagem, que é o apóstolo Pedro. Mas a gente precisa entender o peso de algo que aconteceu com ele, e para isso nós vamos voltar um pouquinho lá na história, algumas semanas antes, pouco tempo antes da crucificação de Jesus. Teve uma noite em que Jesus começou a se abrir para os discípulos e ele falou: olha, eu estou dizendo para vocês o seguinte, os religiosos, eles vão me prender, eles vão me castigar, eles vão me chicotear e depois eles vão me prender na cruz. E naquela hora Pedro levantou a voz e ele falou: Senhor, jamais isso vai acontecer. Eu não vou deixar, eu não sei porque o Senhor fica falando essas coisas, mas eu vou entrar na frente e eu estou disposto até mesmo a morrer pelo Senhor. Nunca vou te abandoná-lo. Mas aí, irmãos, nós já sabemos da história, né? O que aconteceu na prática? O medo falou mais alto. Quando Pedro estava ali perto de uma fogueira, ele percebeu que Jesus estava sendo cuspido, ele percebeu que Jesus estava sendo interrogado, e aí então uma mulher chegou para Pedro e falou o seguinte: ah, você estava com ele, né? Você é um seguidor de Jesus de Nazaré, eu sei, porque você se parece com ele. Naquela hora, irmãos, Pedro ficou com tanto medo que ele falou o seguinte: eu nunca ouvi falar desse homem.
Quem é esse Jesus? Eu não sei do que você está falando. Irmãos, não aconteceu uma vez e nem duas, foram 3 vezes. E bem nessa hora, quando Pedro negou a terceira vez, a Bíblia conta que o galo cantou e o olhar de Jesus se encontrou com o olhar de Pedro. Naquele momento, o coração de Pedro se partiu. Ele chorou amargamente e ele saiu de cena. E aí então nós sabemos que Jesus morreu na cruz. Inclusive o único que ficou ali diante dele foi o discípulo João e a mãe de Jesus, Maria. E então o tempo passou, Jesus ressuscitou, certo? E os discípulos, o que eles estavam fazendo? Eles voltaram a pescar. E quem foi que organizou tudo isso, irmãos? Foi o próprio Pedro. Por que será? Porque eu acredito que Pedro estava tão frustrado, ele estava se sentindo tão indigno, ele achava que Jesus nunca iria aceitá-lo de volta. E ele então chamou todo mundo para voltar a pescar, voltar para aquela vida antiga, como se Pedro estivesse tentando fugir daquele chamado, daquela lembrança dolorosa. E é exatamente aí nesse cenário que Jesus então aparece mais uma vez. Dessa vez ele estava com seu corpo glorificado e então ele aparece na beirada da praia. Lembra desse episódio? E antes que os discípulos percebessem que era Jesus ali na beirada da praia, Jesus estava ali preparando o café da manhã, com peixe, com pão, e ele fez uma fogueira de carvão. Irmãos, repara no detalhe aqui. Quando Pedro negou Jesus pela primeira vez, ele estava perto de uma fogueira de carvão. E a Bíblia deixa muito claro que Jesus agora estava ali diante de uma fogueira de carvão, só que desta vez Jesus iria restaurar a vida do apóstolo Pedro. E é interessante que quando Pedro percebeu que era Jesus que estava na beirada da praia, ele foi correndo até o Senhor. Com certeza ele tinha muitos questionamentos, ele tinha algo pendente para se tratar com o Senhor. E quando ele viu aquela fogueira, certamente ele se lembrou da vergonha que ele passou, daquela humilhação, daquele sentimento de culpa que acompanhou ele ao longo daqueles dias. Irmãos, a Bíblia conta que então eles sentaram para comer, Jesus ofereceu o peixe, o pão, e então quando eles terminaram de comer, Jesus teve um tete-a-tete com Pedro. Ele chamou ele ali para conversar. Olha só o que a Bíblia diz, irmãos, em João capítulo 21, o versículo 17 ao 19. Diz assim: depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro, tu sabes que eu te amo. Então, alimente os meus cordeiros, disse Jesus. E Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, disse Pedro. Então, cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. E pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou muito triste naquele momento, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu te amo. E Jesus disse: então alimente as minhas ovelhas. Amém? Irmãos, eu não sei se vocês repararam, mas quando Jesus perguntou pela terceira vez se ele o amava, Pedro ficou muito triste. E por que será que ele ficou triste? Não era porque Jesus estava sendo repetitivo, é que cada pergunta de Jesus era como se fosse o dedo de Deus tocando na ferida aberta pelo fato de Pedro ter negado a Cristo 3 vezes. Irmãos, a primeira pergunta estava curando a primeira vez que ele negou, a segunda pergunta estava curando a segunda vez que ele negou, e a terceira pergunta aí veio para arrancar pela raiz aquela culpa que ainda morava no coração dele. Olha como Deus é maravilhoso, não é verdade, irmãos? Olha o quanto o Senhor nos ama. E cada vez que Jesus perguntava: Pedro, você me ama? Era uma nova chance de Jesus curar a memória, as memórias dolorosas do passado. Era a chance que Deus estava dando para que o perdão de Deus mandasse embora toda culpa, toda tristeza. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Eu sinto aqui no meu coração que hoje vai ser um dia de cura. Nós vamos orar daqui a pouco, mas ao mesmo tempo eu sei que muitos de vocês estão se perguntando aí: mas pastor, por que Deus tem que mexer na nossa ferida? Eu só quero seguir em frente, eu só quero esquecer o que aconteceu, eu não quero falar nesse assunto. Pois é, irmãos, mas é justamente por isso que Deus mexe na nossa ferida, porque Deus sabe que enquanto essa dor não for curada, ela vai continuar controlando as suas decisões. Você vai acabar desconfiando das pessoas que querem te amar,
Você vai acabar recusando boas oportunidades por medo de falhar outra vez. Ou então você vai fugir daquelas conversas que poderiam te libertar. Irmãos, eu já aconselhei muitas e muitas pessoas, e o que mais me entristece é quando eu tento tocar na ferida, quando eu tento chegar na raiz do problema e a pessoa simplesmente não se abre. Eu sei por que ela faz isso, porque dói, não é fácil, concorda? Mas irmãos, essa é a única maneira de Deus tratar, curar e libertar. Então é importante que Deus nos confronte muitas vezes, não por crueldade, mas é como se fosse uma cirurgia espiritual. Ele precisa tocar para poder curar, amém? Então Jesus não estava nem um pouco interessado em envergonhar Pedro na frente dos outros, não. Jesus queria restaurar aquele homem. E a prova disso é que depois de cada resposta, Jesus entregava para Pedro uma missão. Ele dizia: Pedro, alimente as minhas ovelhas. Olha que coisa linda, irmãos. Jesus não está falando assim, Pedro, se você me ama, então você já está perdoado. Pode voltar para a sua pescaria, volta lá para a sua vidinha. Não, irmãos, o amor de Jesus foi muito mais além. Ele entendeu que se Pedro realmente amava ele, era hora dele servir, era hora dele cuidar das ovelhas do Senhor. Então aqui eu aprendo uma lição: Deus não cura as nossas feridas só para a gente se sentir melhor, não. Ele nos cura para que a gente possa curar os outros, para que a gente possa voltar a servir na obra, voltar a fazer aquilo que é do agrado do Pai. Aleluia! Eu sei que tem pessoas aqui que estão me ouvindo e se sentem completamente abandonadas, afastadas, acham que não tem mais jeito. Mas hoje Deus laçou você, meu querido, minha querida, porque hoje Ele vai te restaurar, eu não tenho dúvidas disso. Mas agora tente imaginar se Pedro tivesse falado para Jesus assim: Senhor, eu prefiro não tocar no assunto, vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa. Aí, irmãos, Pedro teria vivido o resto da vida dele com um chamado gigante, mas ia continuar travado, infeliz, por causa de uma dor que ele escolheu. E é por isso, irmãos, que eu quero continuar essa história aqui. Antes de nós orarmos, eu quero só contar um caso de uma pessoa para que você entenda o que acontece quando uma pessoa decide não tratar a sua ferida. E eu falo isso não para te acusar, não, mas para que você entenda que existe um preço a ser pago. E eu espero que você não queira pagar esse preço, porque é muito doloroso uma pessoa que não quer ser curada, ela continua no erro, as coisas vão só piorando, nada melhora. E eu vou contar aqui então a história desse homem, o rei Saul. Lembra dele? O primeiro rei de Israel? A Bíblia mostra que ele começou tão bem, irmãos. Ele foi um homem escolhido por Deus, ele foi ungido pelo profeta Samuel, ele tinha um potencial enorme. Inclusive no começo do seu reinado, ele até profetizava. Deus usava muito a vida daquele homem, começou a dar muitas vitórias para ele, mas aí um dia surgiu no caminho dele um menino. Esse menino era Davi. Davi tinha um chamado também, ele tinha sido ungido para ser rei de Israel futuramente, mas a bola da vez ainda era o rei Saul. Ele tinha tudo ao seu favor, ele tinha a graça de Deus sobre ele tinha o favor imerecido, certo? Mas aí então, depois que Davi venceu Golias, depois que ele derrubou aquele gigante, o próprio rei Saul colocou Davi para ser o chefe do exército de Israel. Irmãos, aí nós sabemos da história, né? Davi tinha vitória em tudo. Era um homem muito usado pelo Senhor também, e com certeza Davi honrava o rei Saul. Só que aí um dia, irmãos, aconteceu uma coisa que aquilo gerou uma ferida muito grande no rei Saul. Sabe o que aconteceu? Quando Davi voltou da batalha, umas mulheres que acompanhavam Saul, que viviam ali no palácio, elas cantaram uma musiquinha que aquilo entristeceu muito o rei de Israel. Eu quero ler para você 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7 ao versículo 9. Diz assim, Enquanto as mulheres dançavam, elas cantavam: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Isso deixou Saul muito irado. O que é isso? Disse ele. Vocês deram a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares? Falta apenas vocês darem a ele o reino. E daquele dia em diante, Saul olhava para Davi com desconfiança. Oh, meus irmãos, que passagem triste, né? Que momento infeliz para o rei Saul. Para começar, a gente percebe que aquelas mulheres, elas foram usadas pelo próprio Satanás, né? Para que fazer uma música dessa? Para humilhar o rei de Israel? Para envergonhar ele diante das pessoas?
aquilo foi muito triste, foi vergonhoso. Mas irmãos, o que é mais triste ainda é que aquelas palavras, elas entraram como uma flecha envenenada no coração de Saul. A partir dali, ele se sentiu rejeitado, se sentiu ameaçado, e a ferida que foi causada gerou uma insegurança. E então ele começou a questionar: vocês então vão querer roubar o meu trono e entregar para esse menino? Irmãos, aquele homem não tinha que pensar assim. Deus estava com ele, Deus tinha liberado favor sobre a vida do rei Saul. Mas o problema é que aquela ferida não foi tratada, ele ficou alimentando aquele sentimento ruim. E o que aconteceu? Cada vez que Davi tinha mais vitórias, Saul ficava com mais inveja, com mais ódio. O tempo foi passando e os últimos anos do rei Saul foram todos gastos querendo acabar com Davi. Aquele homem tentou matar Davi de todas as formas, só que Deus estava protegendo ele, porque Davi não fez nada de errado. O problema foi Saul ter deixado aquela ferida crescer e ele não deixou Deus tocar na ferida. Agora vamos trazer isso para a nossa vida, certo? Talvez você, quando era criança, alguém da sua família falou o seguinte: olha, você nunca vai ser bom o suficiente, você é burro, você não sabe de nada, você não presta. Irmãos, talvez foi uma frase curtinha, mas aquilo criou uma ferida de rejeição. E hoje você já está adulto, mas cada crítica que você recebe no seu trabalho, na igreja, parece que desperta aquele mesmo sentimento antigo. Então você hoje é uma pessoa cansada, que vive tentando provar o seu valor para todo mundo, e com isso acaba te afastando do propósito que Deus tem para a sua vida. Ou quem sabe o seu caso foi num relacionamento, onde uma traição quebrou totalmente a sua confiança. Vocês até decidiram continuar juntos, mas a ferida nunca foi tratada de verdade. Então esse assunto hoje virou proibido, os anos se passaram, mas qualquer mensagem que chega no celular do outro, qualquer atraso para chegar em casa, já vira motivo de briga, de desconfiança. Irmãos, o problema é esse, a ferida está ali, precisa ser liberado o perdão, esse passado nunca foi curado, essa é a grande verdade. Irmãos, eu confesso para vocês que todos nós precisamos ser curados de alguma maneira. Não é pelo fato de você ter se convertido, de Jesus ter entrado na sua vida, que você agora já está liberto completamente. Não, quer dizer que você está em processo e Deus ele vai te curar cada dia mais. E quem sabe hoje é o dia de Deus tratar e não só tratar, mas te curar completamente. Você crê nisso? Você crê no poder da oração? Nós vamos orar agora, mas eu quero que você tenha coragem de Pedro, porque ele teve a coragem de encarar aquela conversa com Jesus, aquela conversa que até deixou ele triste, mas foi necessária para ele ver o quanto o Senhor o amava, o quanto Deus confiava nele ainda. Então você hoje vai ter que ter coragem, tá bom? Coragem para apresentar diante do Senhor em oração. Não precisa falar palavras bonitas, você só precisa ser honesto, sincero. Se doeu, diga que doeu. Se sentiu raiva, confessa essa raiva. Fala o nome da pessoa e diga assim: Senhor, eu não consigo amar aquela pessoa, eu tenho ódio, eu não quero nem passar perto. Mas Deus, tira isso do meu coração. Oh, meus irmãos, aleluia, eu falo para vocês que isso funciona, porque eu já fui traído no relacionamento, no namoro que eu tive, e eu consegui liberar o perdão. Quando eu falei o nome daquela pessoa, e eu simplesmente disse para o mundo espiritual ouvir, eu disse: eu te perdoo em nome de Jesus, eu não levo em conta o que você fez contra mim, e eu estou orando aqui agora para que Deus te libere o perdão, para que Deus te cure também, porque você está cego espiritualmente. Irmãos, essa oração que eu fiz foi à distância. A pessoa nem sabe que eu fiz essa oração por ela, porque eu terminei aquele relacionamento, mas todos os dias, a partir do dia que eu fiquei sabendo que eu fui traído, eu abençoava aquela pessoa. Eu orava por ela, eu não falava mal, eu fazia exatamente o que Jesus disse, que quando alguém falar mal de você, abençoe ela, fale bem dela. Essa é uma das maneiras de você ser curado completamente, não pela metade. Deus ele vai fazer uma cirurgia no seu coração hoje, amém? Eu creio nisso, então escreva aqui nos comentários: Deus, cura as minhas feridas. Ou então diga assim: essa era a palavra que eu precisava hoje. Isso vai encorajar outras pessoas a querer ouvir a mensagem também. Aleluia? Então feche os seus olhos e vamos orar. E no final, a única coisa que eu peço
Envie para umas 5 pessoas, pelo menos, no WhatsApp. Deus vai usar a sua vida para trazer cura e restauração na vida das pessoas que você ama. Amém? Glória a Deus. Então feche os seus olhos e vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai, por mais um dia de vida. Obrigado pela nossa saúde, pelo nosso corpo. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que hoje falou poderosamente ao nosso coração. Aleluia. Eu sei que tem pessoas aqui, meu Pai, que já estão chorando, porque o Senhor já está começando a fazer a cirurgia. Eu sei que o Senhor já está trazendo cura, libertação, mas tem pessoas também, Pai, que estão com o coração tão fechado que elas já não sentem mais a Tua presença, elas já não têm mais prazer na vida. Parece que tudo nesse mundo não tem sentido, não tem propósito. Oh, meu Deus, o Senhor sabe exatamente qual é a dor que tem tirado o sono dessa pessoa, qual é a lembrança que fica voltando e atormentando esta vida. Oh, meu Deus, tem gente aqui hoje que está cansado de lutar, cansado de fingir que está tudo bem. A alma está sangrando por dentro com feridas de rejeição, de abandono, de traição, de humilhação. Oh, meu Pai, foram feridas abertas na infância, na adolescência, em relacionamentos passados ou até mesmo dentro da igreja. Só o Senhor, meu Deus, pode trazer cura, libertação. Oh, Espírito Santo, eu peço que o Senhor traga um bálsamo agora. Comece a tocar nessas feridas, Senhor. Onde há amargura, que o Teu perdão seja liberado. Onde existe culpa, que o sangue de Jesus traga purificação, traga paz. Aleluia. Oh, meu Deus, essas pessoas que estão com medo de falhar de novo, elas não conseguem avançar. O medo acaba com elas, prejudica muito, Pai. Mas que a Tua graça renove a aliança, que o Senhor mostre que Tu és um Deus de novas chances, de novas oportunidades. Senhor, em nome de Jesus, nós quebramos agora toda fortaleza de ressentimento, toda raiz de mágoa que o inimigo vem plantando no coração dessa pessoa e mantém ela presa ao passado. Assim como o Senhor fez com Pedro, Jesus, nós te pedimos agora, restaura a nossa identidade, restaura o nosso chamado, Senhor. Transforma a nossa vergonha em ousadia para pregarmos o Evangelho, para contarmos o nosso próprio testemunho, para que o Teu nome seja glorificado. Deus, eu oro também por cura física. Eu já recebi vários e vários testemunhos, Senhor, de curas milagrosas que o Senhor fez. E nesse momento eu oro, meu Pai, por essa pessoa que está doente, que está acamada, está no hospital. Jesus, cura completamente. Eu declaro para essa doença, saia agora, em nome de Jesus. Eu declaro que todos os nervos, todas as juntas, tudo que está desalinhado, que volte a funcionar completamente. Todo órgão interno, toda ferida, tudo seja cicatrizado, seja curado completamente, em nome de Jesus. Pai, eu sei que tem pessoas aqui nesse momento que não conseguem liberar esse perdão. Por isso eu te peço aqui agora, Jesus, sopra do Teu Espírito. Ajuda essa pessoa a falar com a própria boca que ela está perdoando fulano, o ciclano, que essa pessoa agora está liberta, está curada. Pai, que o Senhor nos use agora, Pai, para que a gente possa abençoar aqueles que nos maldizem, aqueles que falam mal da gente, que nos prejudicam. Pai, em nome de Jesus, nós liberamos o perdão para todas essas pessoas. Aleluia. Oh, meu querido, você que está me ouvindo agora, eu quero te dar a chance da sua vida. Eu quero te convidar a você entregar o seu coração ao Senhor Jesus Cristo. Ore com sinceridade agora, amém? Ele está ouvindo, Ele conhece o seu coração, mas Ele quer saber se você está disposto a renunciar ao seu passado para trilhar um caminho novo com Ele. Se você está disposto a abandonar os seus pecados para carregar a sua cruz e seguir Jesus, amém? Então, se você está disposto, eu quero que você repita essas palavras comigo. De todo o seu coração, fale assim em oração agora. Diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que o meu pecado me afasta de Ti. Ó Senhor, eu preciso do Senhor mais do que tudo. Eu abro o meu coração e eu entrego a minha vida e o meu futuro nas Tuas mãos.
Jesus, perdoa os meus pecados, lava minha alma com teu sangue. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim e ressuscitou. Então escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Em teu nome, Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Ó Senhor, eu apresento diante de ti a vida deste homem e desta mulher. Eles oraram, Pai, de todo o coração. Escreve mesmo, Senhor, o nome deles no livro da vida. Que eles entendam que a graça não apenas perdoa os pecados, mas também dá força, poder para vencer o pecado. Por isso, meu Deus, que a cada dia o Senhor traga santidade, que o Senhor ajude eles, Pai, a não cair em tentação, mas que eles possam permanecer contigo até o último dia da vida deles. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, antes de você compartilhar esta oração, deixa eu te contar rapidinho um sonho que Deus colocou no meu coração. Irmãos, há muitos anos atrás, Deus me chamou para consolar as pessoas. E graças a Deus, todos os dias eu recebo testemunhos de pessoas que foram abençoadas com essas orações, receberam milagres e isso me alegra bastante. Mas sabe, irmãos, a necessidade das pessoas é muito grande. E foi pensando nisso que Deus colocou no meu coração o desejo de consolar as pessoas em outras áreas, através de alimentação, roupas, ajudando pessoas carentes não somente no Brasil, mas também em outras nações. E graças ao Senhor, nós temos ajudado crianças carentes nas Filipinas, na África, no Níger, que é o segundo país mais pobre do mundo, e também em outros lugares, isso sem falar dos pastores e missionários que esse ministério tem abençoado tanto. E sabe o que é mais especial? Agora você pode fazer parte disso. Você pode também ajudar diretamente essas pessoas através de uma pequena contribuição e como forma de agradecimento, eu vou te dar 3 livros que eu escrevi com muito carinho que com certeza vão te abençoar espiritualmente. E eu vou enviar diretamente aí no seu e-mail. Então, para você participar dessa obra de amor, essa obra que vai alcançar ainda mais vidas, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, ou então você pode acessar diretamente www.evangelho.com.br, tá bom? Clique no link aqui embaixo agora e eu conto com a sua ajuda para fazermos a diferença na vida de muitas pessoas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero lá.